Pessoal, vim falar aqui sobre o tema polêmico lá, sobre a questão dos objetos mágicos, né? Aquele cara que eu falei pra vocês, esse aqui, ó. Tava falando, né, pra ter cuidado no mês de agosto, um mês muito amaldiçoado, de muita magia negra. E aí eu fiz uma enquete lá no Instagram e perguntei se o pessoal acreditava nisso e tudo mais ou não. E aí, opiniões divididas ali, e aí vamos tratar disso nesse vídeo aqui. Bom, pessoal, vamos lá. Essa coisa tem dois pontos de vista aí, duas respostas que pode ser que aquele objeto vá fazer algum mal para você e pode ser que não faça também. Eu vou trazer um texto aqui bíblico para embasar o que a gente vai falar, tá? Tudo vai ser embasado na Bíblia. E um texto, ele vai dizer o seguinte, tá? Então vocês vão ver aqui dois textos que falam coisas diferentes. Parece que, né, tá meio contraditório, mas não tá, eu vou explicar para vocês. O primeiro aqui tá em 1 Coríntios, se você tem sua Bíblia, abra ela aí também, pegue para você verificar. 1 Coríntios capítulo 8, que vai tratar aí sobre coisas sacrificadas a ídolos, tá? Pode ser qualquer tipo de ídolo. Naquela época eram os deuses das pessoas. Hoje pode ser qualquer outra entidade que as pessoas acham que tem algum poder. Mas diz assim, ó, no versículo, deixa eu dar uma olhada na cola aqui, ó, 4 e verso 8. No verso 4 diz: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo em si nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. E no verso 8 diz: não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Ou seja, Paulo está dizendo, se uma comida foi sacrificada a um ídolo, né, é algo que faz parte de um ritual e tudo mais, aquela carne, você comendo ou não, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, porque o ídolo, ele não é nada. No mundo ele não é nada. Ou seja, pessoas têm estátuas de deuses, ou esses, né, você sabe, né, ou santos, ou qualquer outro tipo de objeto que as pessoas acreditam que tem um poder, aquilo ali não é nada, não significa nada, não tem poder nenhum em si mesmo, tá? Mas tem um porém. No caso do rapaz, ele estava falando sobre cadeados que carregam uma maldição. A pessoa não pode transferir uma maldição. Tem maldições que não podem ser transferidas. Então eles colocam num cadeado, colocam na rua. Quem pega aquele cadeado da maldição é transferida para aquela pessoa. Em si próprio, aquele cadeado ele não tem poder nenhum. Ele não tem nada. É um cadeado normal. Qualquer pessoa que achar na rua pode levar para casa, usar como cadeado normal. Não vai acontecer nada com a pessoa. Só que tem um porém com esses objetos também. Capítulo 10 aqui ele vai falar o seguinte. Verso 20 e verso 21. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. E o verso 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então veja, existe um porém, uma diferença muito grande entre uma pessoa que está passando na rua, vê um objeto ali, pega e leva para casa, não sabe de onde veio aquilo e tudo mais, entre a pessoa que foi transferir uma maldição para aquele cadeado ali. Vou dar um exemplo muito simples que as pessoas fazem, magia, nas suas casas, com seus filhos, e não sabem. Já viu uma pessoa, acho que na sua família, ou você já fez isso com seu filho, quando ele nasceu, você colocou, né, uma pulseirinha que tem uma figa, isso aqui, ó, no braço da criança. Tem muita gente que acredita que aquilo protege do mal olhado. Aquele negócio de, geralmente, originalmente você tem que receber aquilo de presente, você não pode comprar. Você tem que receber de presente. Originalmente é assim, aquilo vem de uma cultura romana pagã. Dessa mesma cultura que Paulo está inserido e falando sobre isso aqui, que sacrificava ídolos. Ou seja, existem dois poderes no mundo que podem proteger você e sua casa. Ou o poder de Deus, ou o poder das trevas, que dizem e oferecem uma proteção a você. É a mesma coisa de quem vai num centro de Umbanda pedir proteção, pedir para os caminhos serem fechados, ou pedir para janelas serem abertas, sei lá como é que funciona. Mas é o mesmo ritual que você colocar aqui no braço da sua criança para pedir uma proteção para ela. Se Deus ele proibiu esse tipo de coisa, né, esse tipo de ritual mágico, de acreditar que objetos têm poderes mágicos, Deus não vai usar o poder dele, mas alguém vai. Se só existem dois poderes, só sobrou o diabo ali para agir
naquele momento daquele ritual. É muito mais simples, parece que não tem nada a ver com magia, mas tem. A mesma coisa da pessoa que vai no ano novo para a praia pular aquelas 7 ondas. Aquilo é um ritual mágico. Ela acredita que tem um poder naquilo. A mesma coisa, a pessoa que vai escolher um tipo de cor de roupa para passar o ano novo e acredita que aquilo ali vai trazer algo para ela, de acordo com a cor que ela vestir. São rituais. A cor da roupa em si não importa, porque você vai ter que escolher uma roupa para passar o ano novo, né? Você não pode ir de uma coisa transparente, porque já ia ser outro pecado aí, você ia estar mostrando a sua nudez. Mas entenda, essas coisas por si só, objetos por si só, não tem poder nenhum. Mas, a partir do momento, como fala aqui no 1 Coríntios 10, que você acredita naquilo dali e que você voluntariamente faz aquilo dali com alguma intenção por trás, você assume um compromisso com o poder das trevas, você assume um compromisso com demônios, entendeu? Aqueles sacrifícios oferecido àqueles ídolos, na verdade não são oferecidos aos ídolos, o ídolo não é nada ali, é só uma enganação, mas é oferecido a demônios que estão por trás daquilo. Ou seja, a figa, como eu dei de exemplo, ela não é nada, aqui não significa nada, aqui não tem poder nenhum. Mas a pessoa que faz intencionalmente, acreditando que tem um poder, ela está fazendo um compromisso com um demônio. Ela está abrindo uma porta para o inimigo agir na vida dela, entendeu? Então tem esses dois lados. Certas coisas de fato não têm poder nenhum sobre a vida de muitas pessoas, porque o diabo ele é limitado. Ele age na vida daquelas pessoas que dão a liberdade para ele agir. Você tem que dar permissão para o diabo agir na sua vida. Então, quando a pessoa encontra qualquer objeto mágico na rua, se ela não tem consciência nenhuma que aquilo é um objeto que supostamente fizeram um ritual e tem algo preso naquele objeto que não tem, não vai fazer diferença nenhuma na vida dela. Mas vai fazer diferença na vida da pessoa que foi lá fazer esse ritual com aquele objeto, porque ela está consciente do que ela está fazendo, entendeu? Então existe essa diferença. Então você tem que ter cuidado de fato com objetos que estão dentro da sua casa, se você tem consciência de que aquilo ali é objeto usado em magia e que talvez, né, você acredite nessas coisas. Até tem um exemplo aqui também no livro de Atos, eu vou mostrar para você agora o que é que se deve fazer com essas coisas. Atos 19, verso 17, que diz assim: chegou-se esse fato ao conhecimento de todos. Que fato, né? Estavam pregando sobre Jesus ali. Assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram e vieram confessando e denunciando publicamente suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então você vê uma atitude dentro do livro de Atos. Os efésios que praticavam magia queimaram seus livros mágicos. Ou seja, de fato tem objetos dentro da sua casa atraindo, abrindo portas, dando liberdade para demônios agirem ali. Como, por exemplo, essa questão da figa. Você acha que está protegendo seu filho, mas você está entregando ele na mão do diabo. Aquele objeto fica dentro da sua casa, o diabo tem liberdade de agir ali, porque você deu o poder a ele para proteger o seu filho, sem você saber. E aí, você tem que jogar aquilo fora. Você tem que pedir perdão a Deus por aquilo, já que você não sabia, agora você sabe. Você tem que pedir perdão a Deus por aquilo dali e pedir que Deus é que proteja você e sua casa. Confiar em Deus, Você não pode transferir a responsabilidade de proteção de Deus para outra coisa, seja um objeto, seja uma entidade ou sei lá o que você acredita. Isso se torna magia. Qualquer coisa que você atribui poder que não seja a Deus, aquilo é um tipo de magia, por mais que não seja claramente ou um tipo de ritual mais sofisticado que é feito nesses centros, você vai em algum lugar, compra vários outros objetos, sacrifica algum animal, tem que ir num certo lugar, numa cachoeira, numa esquina, enfim. É uma coisa mais simples, mas também tá envolvido na questão de magia, tá? Você acredita que aquele objeto tem um poder mágico por si só e que não é o poder de Deus. Então, isso é magia, tá certo? Bom, é isso. Eu espero que tenha ficado claro esse assunto. Se ficou alguma dúvida, pode me perguntar aí nos comentários ou mandar mensagem para mim. Qualquer outra coisa que me vinha à mente mais para fazer algum vídeo, eu vou estar fazendo para vocês, esclarecendo qualquer outro tipo de assunto, certo? Obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Se livrem dessas maldições aí, dessas coisas que você talvez colocou já na sua vida. Jogue fora.
Ou pare de ter medo também dessas coisas que falam aí, tá com medo de olho gordo, de objeto amaldiçoado, que na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só tome cuidado com coisas que realmente você tem consciência de que é feito para aquilo, tá? Deus abençoe.